Eu sou o Rafa, estou no Jovens Sarados desde 2008, né? A graça de Deus me atingiu num evento da Canção Nova lá em São Paulo, num centro de evangelização que durou só 6 meses, o centro de evangelização, para pescar algumas pessoas naqueles 6 meses. Eu tive a graça de estar ali. Sou casado com a Elane, que é missionária da Canção Nova. Também tive a graça porque ela veio dar uma formação no Jovens Sarados, a gente se conheceu, ela era membro de vida. Aí ela saiu para ser membro de aliança. E tenho 2 filhos, a Maria Clara de 5 anos e o João Pedro de 1 ano. Esse momento, pessoal, o tema que me foi passado foi falar sobre virtudes humanas para a liderança. O padre já começou até um pouco da minha pregação, né? Quando o padre trouxe que a missão ou os servos são um reflexo do líder. Então, quanto melhor eu for como líder, mais engajados e melhor vai ser a minha missão, mais frutos ela vai gerar. E o que a gente vai partilhar um pouco agora aqui nesse momento vai ser como eu posso ser um líder melhor? Como eu posso corresponder mais à vontade de Deus dentro da minha missão? Como eu posso fazer com que os meus servos, os servos da minha missão, eles queiram viver o carisma, eles queiram ser missionários, sem eu precisar ficar ali vigiando, sem eu precisar ficar ali mandando, né? O padre trouxe ontem na homilia, quem não teve a oportunidade de estar aqui, ele falou uma coisa que já também é um pouco do que nós vamos conversar aqui. Ele falou, muitas vezes eu não fico mandando, eu não sou a pessoa que vou ali, vou falar, mas pelo exemplo, né, ele estava dando um testemunho do que o Vitor falou um dia para ele, que o Vitor falou, padre, o senhor é um líder, né, pelo seu exemplo. O líder, pelo seu exemplo, ele atrai as pessoas, e ele faz com que nas pessoas que estejam perto deles, haja um desejo de imitá-lo, porque as pessoas veem no líder um bom exemplo. Então, é um pouco sobre isso que nós vamos falar aqui nessa manhã, sobre coisas práticas que vão nos ajudar a sermos um líder melhor. E aí eu queria começar falando um pouco do nosso chamado. Essa primeira parte da música me chamou muito a atenção, né? Da onde que eu vim. E aí eu queria agora, eu vou falar aqui para vocês, pedir para vocês falarem o nome de vocês, todo mundo junto, depois que eu falar quantos, tá? Combinado? Quantos? Rafael. Quantos Rafaéis, quantos Marcelos, quantas Luanas, quantas Fabianas, quantos de nós estão por aí hoje perdidos, igualzinho a gente estava antes de conhecer a Deus? Né? Eu quero trazer na tua memória os sofrimentos que você vivia, as decepções, as dores, talvez muitas vezes tentando acertar, tentando buscar um caminho de felicidade, mas a gente não encontrava. Quantas pessoas precisam de alguém para arrastar elas, ou de mostrar elas para Deus? Então, esse é o nosso primeiro chamado, a gente se sensibilizar pelos que estão igual a nós estivemos lá atrás, porque eu sei de onde eu vim, eu sei aonde eu estava. Eu sei que se eu não tivesse encontrado a Deus, talvez eu não estivesse aqui hoje. E eu me lembrei de uma história que uma vez a minha esposa me contou, que ela é de uma cidade do interior da Bahia, chama São Gonçalo dos Campos. E nessa cidade foi o primeiro lugar onde a Canção Nova teve uma casa de missão, fora daqui de Cachoeira, né? Apesar de ser uma cidade pequena, eles colocaram uma casa de missão. E ela me contou uma história uma vez que eles assumiram a rádio da arquidiocese, a rádio da cidade, para evangelizar. E ao eles assumirem a rádio, tinha pessoas ali naquela cidade que eram contra a evangelização, ali usarem a rádio. E teve uma série de discussões, e um dia apareceu uma pessoa na rádio com uma arma e apontou no ouvido da pessoa que estava fazendo o programa, que era uma missionária, né? Chamava-se Isabel.
E aquilo marcou muito, lógico que todas as pessoas, a pessoa não atirou, mas gerou um trauma ali, né? E depois de, acho que alguns meses, se eu não me engano, o padre deve saber melhor a história, essa pessoa faleceu por alguns problemas de saúde, mas provavelmente aquele trauma ali teve um impacto, né? E depois disso, o Monsenhor Jonas refletiu, rezou sobre toda essa situação, e ele escreveu um documento chamado Ou Santos ou Nada, que a gente conhece a música, né? E eu me lembrei dessa história porque a gente tem que se lembrar que o nosso chamado a sermos santos é algo muito sério. Eu não falo isso para dizer para nós, mas para que a gente tenha a noção da responsabilidade que nós temos. A vida que Deus nos propôs e arrastar outras pessoas para essa vida não é algo qualquer. Não é algo que a gente deva deixar, às vezes, com que a emoção, com que alguma situação que nos contraria, né? Como o padre falou, às vezes uma picuinha. O maior chamado que uma pessoa pode ter, ou hoje se fala muito, né? Não existe maior propósitos, mas por trás de tudo isso precisa estar a santidade. O que deve ser o nosso norte desde da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, deve ser santo nesse mundo. Nas realidades que a gente está hoje, do nosso jeito, com todas as condições que hoje o mundo permite. E aí eu queria perguntar para vocês, né, quando a gente fala que a gente precisa ser santo em todas as realidades, o que é ser santo na nossa realidade concreta? Porque às vezes a gente fala muito disso, parece algo um pouco abstrato, né? O padre tem uma maneira de viver a santidade pelo sacerdócio, a vocação que ele tem, por ele morar e ele fazer parte de uma comunidade de vida. Mas a maioria de nós tem uma realidade diferente. A maioria de nós não é de uma comunidade, não somos, somos leigos, né? Não somos chamados à vida religiosa. E a maioria de nós é chamado ao matrimônio, tem a vocação ao matrimônio. Como, diante dessas três características, dessas três realidades, a gente deve buscar viver a santidade? Sendo leigo, no mundo aí fora, não estamos dentro de uma comunidade. E aí eu quero trazer algumas luzes sobre isso. Quando a gente fala sobre a nossa vida de oração, claro, ali é uma maneira onde a gente vai beber da fonte da santidade. Quando a gente fala do Maranatá, ali é uma maneira que a gente vai pregar, que a gente vai acolher, que a gente vai trazer os jovens. Mas se eu pegar essas realidades, vida de oração, a missão semanal, mesmo que eu tenha reuniões de ministérios, Maranatá, se eu pegar essas realidades, isso dá mais ou menos, se eu for pegar o tempo que eu tenho da minha vida, tirando o tempo que eu estou dormindo, estou tomando banho, fazendo essas coisas, dá 10% do nosso tempo. E os outros 90%? Que basicamente eu estou ou trabalhando, ou eu estou estudando, ou eu estou com a minha família. Eu estou nessas três realidades. Como eu vivo de forma concreta nessas três realidades, que é 90% da minha vida, ou seja, é a grande parte da minha vida, a santidade. Como eu transbordo aquilo que eu bebi numa oração, a Eucaristia, como que eu transbordo nessas realidades? E aí a gente começa a entrar no tema das virtudes. Como que no meu trabalho eu posso transbordar minha santidade? Aí são coisas simples, né? Eu preciso
entregar as coisas que me foram pedidas no prazo, com uma boa qualidade. Se tiver fofoca, aquelas situações que é muito comum em empresa, no café, no almoço, alguém falando mal do outro, eu devo evitar entrar. Eu não preciso falar que criticar a pessoa, mas eu posso simplesmente silenciar. Se eu já fiz a minha tarefa e tem alguma pessoa que trabalha comigo que está precisando de ajuda, eu devo me oferecer a ajudar aquela pessoa. São coisas simples que eu devo fazer, que é uma maneira de eu viver a santidade ali. Eu lembro que uma vez, conversando com um padre sobre isso, e ele me trouxe uma coisa que me marcou muito, né? Porque ele falou assim, você tem uma situação difícil no teu trabalho? Você tem uma reunião com o teu chefe ou com uma pessoa que é muito difícil? Aí ele falou, o que você pode fazer é, antes de fazer aquela reunião, oferece aquele momento que você vai viver para Deus e coloca ali, eu estou oferecendo pela conversão do meu irmão. Eu vou viver aquele momento ali de sacrifício, de sofrimento, pela conversão daquela pessoa, ou pela conversão dos servos da minha missão. E aí, naquela hora que você vive aquela situação, você está ao mesmo tempo trabalhando, rezando e fazendo apostolado, porque você está intercedendo por uma alma ser salva. Quando a gente olha para dentro da nossa família, também, né? A gente tem os nossos deveres que aparentemente são muito chatos, né? Você fala, eu prefiro estar no momento de louvor no grupo do que eu estar lavando a louça, do que eu estar arrumando a casa. Eu já estou muito cansado aqui para fazer tal coisa, né? Mas é aí que a gente é chamado a viver a santidade. Quando o padre falou aqui mais cedo da luta cotidiana para viver a fidelidade dos meus compromissos. Eu um dia estive diante da minha esposa e diante de Deus e falei, eu lhe prometo ser fiel na saúde e na doença, respeitar-te, amar-te. Eu prometi para Deus isso é um compromisso. A nossa cartilha, quando fala de luta cotidiana para viver os compromissos com Deus, ela fala de, na minha família, eu viver a santidade nos meus deveres, no simples de eu ficar com minha filha ou ficar com o meu filho. Eu estava há pouco tempo atrás, acho que um mês atrás, lendo um pouco a história de Santa Teresinha, e me marcou muito porque quem já leu, né, ela cita ali o pai dela de uma maneira muito bonita e muito amorosa, né? Ela chama ele de meu reizinho. E ela fala que ela saía, o pai dela levava ela para passear todas as tardes. Para quem não sabe, a Santa Teresinha, quando ela tinha 4 anos, a mãe morreu. Então, ela foi basicamente criada pelo pai, né? E tinha, acho que uns tios ou um casal de amigos que ajudavam. Mas foi criada basicamente pelo pai. E eram 5 irmãs. Então, imagina, um pai criando 5 filhas. E ela falava que ele tinha tempo, que ele saía com ela todas as tardes. E ela falou aquilo e eu me lembrei que eu estava... Há pouco tempo comecei com a minha filha de 5 anos, né? Comecei no final do dia a levar ela porque ela gosta muito de andar de bicicleta e ela não gosta de andar no prédio, ela quer andar na rua. E aí ela sempre me pedia para levar ela na rua, e eu comecei a dar a volta no quarteirão com ela de bicicleta. Porque eu li esse trecho, né? Para quem não sabe, os pais de Santa Teresinha são santos. Santa Teresinha é santa, acho que tem, não sei se 1 ou 2 irmãs também. Então, é um modelo para nós. Se eu imitar quem é santo, eu estou dando passos na direção de santidade. E depois que eu li isso, eu comecei a ressignificar o meu passeio com a minha filha. Eu falei, gente, não é só por ela que eu estou fazendo isso. Eu estou plantando ali, lógico, que uma semente para que ela seja santa, para que ela vá para o céu. Eu quero despertar nisso. Quero despertar nela esse desejo. Mas eu comecei a enxergar como aquilo também para mim, né? É minha missão fazer isso. Eu estou dizendo isso porque, às vezes, né, eu vou citar um caso aqui para ficar bem no concreto. A gente teve um tempo atrás uma situação de uma pessoa que participava do grupo, um servo, e ele se dedicava muito à missão, e aí no trabalho dele, ele pegava um período do trabalho dele lá na empresa e fazia as coisas do grupo.
E às vezes ficava ali 1 hora, 2 horas, ficava um bom tempo, em vez de fazer as coisas do trabalho dele, fazendo as coisas do grupo. Né? Eu acredito com uma boa intenção, achando o que estava fazendo. E aí, em um determinado momento, ele quebrou o pé, teve um problema, né? E teve que ficar afastado uns 2 meses. E aí alguém foi usar o computador dele, uma pessoa foi substituí-lo e viu lá a quantidade de e-mails que tinha só de coisas do grupo, só de coisas... E foi vendo assim, pô, se tem essa quantidade de coisa aqui, quanto tempo? Será que... E aí começaram a ligar as coisas, né? Que a pessoa, talvez, às vezes, entregava coisas atrasadas, não fazia o trabalho. Então, a gente tem que tomar um cuidado, porque a santidade não significa a gente deixar de cumprir os nossos deveres, os nossos compromissos na nossa realidade familiar, na nossa realidade do trabalho, nas realidades onde Deus nos quis. Porque Deus não me quis como consagrado da Canção Nova, não é esse o meu chamado. Se Deus me quis trabalhando em empresas que às vezes não tem ninguém que é de Deus, é porque eu sou chamado a santificar aquele ambiente. Eu sou chamado a ser um exemplo naquele ambiente. Eu sou chamado a ser uma referência para que em algum momento, alguém ali vai ver a minha postura, e quando eu falo a minha postura, a nossa postura, e aí vai falar, nossa, essa pessoa é diferente. E quando essa pessoa tiver um problema, tiver uma doença, tiver uma dificuldade, ela vai vir e vai te procurar. E aí você vai ter oportunidade de pedir a Deus uma palavra sábia, de talvez se ela abrir e você ter uma conversa mais profunda com ela, você convidar ela para ir no grupo. Tem uma pregação do Dunga, eu acho que está no YouTube, que chama As 5 Fases da Vida Nova. Não sei se alguém aqui já ouviu. Mas ele fala que depois que você se converte, você tem 5 fases, né, que o jovem passa. Então, a primeira ele é zombado. O pessoal tira onda, fala, ih, agora virou crente, só quer saber de falar de coisa de Deus. O pessoal meio que te dá uma isolada, seja na faculdade, seja no trabalho. Né? A segunda fase, ele mantendo a postura dele ali coerente, tendo uma coerência de vida, ele começa a ser respeitado. Então a pessoa olha e fala, ok, ele não tem a mesma opção que eu, mas ele é coerente naquilo que ele faz. As pessoas enxergam um valor natural na coerência. Depois de um tempo, ele passa a ser considerado, porque o exemplo dele começa a mostrar para as pessoas algo bom. Ele não entra em fofoca, ele ajuda quem precisa, ele tem uma capacidade de entregar aquilo que pediram para ele. Depois, a quarta fase, ele passa a ser admirado. De novo, né? Pela coerência. E aí a gente também tem que ter o olhar sobrenatural que o padre trouxe na primeira vez. Né? Quando a gente faz aquilo que é nosso papel, a gente está em Deus, Deus também vai dando sinais. Deus vai fazendo através de nós. Às vezes a gente faz uma coisa no trabalho, ou dá uma resposta que a gente não sabe de onde veio. É um sinal que Deus está nos usando porque a gente está sendo fiel a Ele. Isso, tanto o que a gente faz de forma natural, como as inspirações de Deus, causam, se a gente for constante, causam admiração nos outros. E a quinta e última fase da vida nova ele passa a ser uma referência. Nós somos chamados a sermos referências, não por orgulho e nem por querer ser referência, mas por querer viver a santidade. E por colocar isso no concreto do dia a dia, de forma natural. Né? Temos que tomar cuidado. O nosso fim, não é o meu objetivo ser uma referência, o meu objetivo é ser santo. E com a graça de Deus e a minha fidelidade, eu vou iluminar. E quem ilumina se torna uma referência. O Monsenhor Jonas fala também sobre trabalho, né? Sobre a gente santificar o trabalho, a gente viver o trabalho de uma maneira santificada. Tem um texto dele que eu gosto, que ele fala que a gente tem que ser profissionais de Deus. A gente tem que fazer o nosso trabalho, seja onde for, buscando sempre a gente se aprimorar.
se aprimorar nas nossas relações, se aprimorar no jeito que eu faço aquele trabalho, buscando cursos, buscando me especializar. Isso vale para quem é membro da Canção Nova e está aqui trabalhando na livraria, ou na TV, ou na rádio, mas vale também para nós. Como o padre falou, nós somos filhos do Monsenhor. Ele também está falando isso para nós, que nós devemos ser profissionais de Deus nas realidades onde Deus nos colocou. Não podemos e não devemos ser pessoas de várias caras. Eu tenho uma cara aqui no grupo, na missão do sábado, aqui eu faço as coisas direitinho, lá no meu trabalho, eu faço aquele trabalho porque não tem outro jeito, só por causa da remuneração. Então eu vou fazer o mínimo e vou me dedicar aqui às coisas do grupo. Não. Deus está te chamando a ser santo ali e santificar aquela realidade, com a tua postura, com o teu exemplo. E agora eu quero entrar um pouquinho quando a gente fala da nossa missão, né? O Danilo vai falar mais sobre isso na próxima pregação, mas qual que é a finalidade da nossa missão? Qual a finalidade da missão que você é coordenador? A gente tem basicamente duas finalidades numa missão. Multiplicar essa missão. Então, a gente tem que ter isso em consciência, né? Se eu estou numa missão há 4, 5, 6, 7 anos, e ela não multiplicou, ela não se desdobrou em uma outra missão, se naquela localidade, naquela cidade cabe, tem mais uma paróquia, tem alguma coisa errada, porque ela nasceu para multiplicar, ela não nasceu para ficar fechada. E a segunda missão, a segunda finalidade da missão, ser uma fábrica de santos. A missão serve para fabricar santos, tanto os servos como a começar de nós, né? Uma vez eu li uma coisa que eu achei muito interessante, que fala assim, que quem está à frente de uma obra, Deus derrama uma graça, ela tem que estar tem que ter um grau de santidade acima de quem está abaixo. Então o padre tem que estar um pouco acima de santidade do que quem está abaixo. Então, por isso que não adianta também a gente só focar na primeira finalidade da missão, que é multiplicar. Porque a multiplicação autêntica vem da minha luta diária para ser santo e de ajudar os servos da minha missão a ser santos. Tem uma frase que eu gosto que fala que santidade é o exercício constante das virtudes humanas e sobrenaturais, um dia após o outro, no ambiente e nas circunstâncias em que vivemos. Depois a gente vai passar um material para vocês que vai ter um resumo dessa colocação e vai ter essas frases principais. Então não precisa se preocupar em anotar. E aí agora eu entro no tema principal nosso, que é as virtudes do líder. E aí eu vou começar com vocês, pedindo para vocês imaginarem um prédio. Tá? Imagina um prédio, e aí esse prédio tem 3 andares, ou tem 3 níveis. Tem a parte do topo, tem a parte do meio e tem a base. Tá bom? E aí nós vamos começar a falar das virtudes do líder, e eu vou começar dessa parte de cima aqui, do 3º nível. Tá? E aí eu vou pedir que vocês tenham bastante atenção, se concentrem, porque mais do que anotar, não se preocupem em anotar. Se preocupem em acompanhar o meu raciocínio. Né? Outro dia eu ouvi o padre Paulo Ricardo falando de uma coisa que me marcou muito. Ele falou, se a gente for pensar a nossa memória, né, a gente pensar em guardar as coisas, preciso ler isso e guardar, é uma faculdade que os animais têm. Você bater num cachorro ali porque ele está fazendo uma coisa errada umas 3 vezes num lugar, a 4ª vez ele não vai ali. Ele tem memória que aquilo ali não deve ser feito. Mas a gente tem uma faculdade que é acima da memória, que é a nossa inteligência. Deus nos deu a inteligência para a gente encontrar, buscar a verdade. Então, eu vou falar coisas aqui para você e peço que vocês me acompanhem para vocês enxergarem a verdade. Se vocês enxergarem a verdade que eu vou trazer, vocês não precisam guardar porque vocês viram a verdade. Assim como aquela passagem dos discípulos de Emaús que cita que ao Jesus explicar para eles, né,
abriu a inteligência deles e eles viram. Essa experiência que eu quero conduzir com vocês. Não se preocupem em anotar, se preocupem em escutar e enxergar. A liderança tem uma essência, tem um coração, que tem duas virtudes. E essas duas virtudes precisam caminhar juntas. Que é a virtude da grandeza. O que significa grandeza? Eu ter ideais altos, eu ter metas altas. Eu não vim aqui nós não estamos aqui nessa vida de passagem para o conforto, para coisas pequenas, para coisas baixas. Então, eu preciso ter metas altas. E a segunda virtude é a virtude do espírito de serviço. Então, o líder ele precisa ter a grandeza de levar as pessoas a altos ideais. Não existe um ideal mais alto do que a santidade, a multiplicar a missão e colocar meta mesmo, né? Nós queremos, aqui em 2 anos, talvez, multiplicar essa missão. O líder coloca metas ousadas. O líder não olha só para o líder que tem a grandeza, ele não olha só para o hoje. Ele tem uma visão de longo prazo. Ele planta as coisas hoje, mas para alcançar o longo prazo. Então, essa é a primeira virtude, a da grandeza. Mas não adianta eu só pensar nas coisas grandes, eu levar as pessoas a enxergar coisas grandes, se eu não tiver a segunda virtude, que é o meu papel. E essa segunda virtude, ela é fácil às vezes a gente acha às vezes que entendeu, mas a maioria das vezes ela não caiu no nosso coração, que é o espírito de serviço. Que eu estou ali para servir aos meus liderados. Uma vez eu ouvi uma frase da irmã Leide, que ela falava assim, o líder ele tem que ser 4 S's, eu não sei quem já ouviu, né? Que fala que você tem que ser submisso ao seu superior e você tem que ser servo do seu subordinado. Então, submisso do seu superior, você tem que lembrar que você não está ali para fazer as suas vontades, os seus desejos. A gente está ali primeiro, sendo líder de uma missão para 2 finalidades, multiplicar e fazer santos. Eu tenho um carisma que rege como eu devo conduzir a minha liderança, que está na cartilha. Então, eu tenho algumas coisas que me norteiam. Eu devo ser submisso à cartilha, eu devo ser submisso à finalidade da missão, eu devo ser submisso a direcionamentos gerais. Então, essa é a primeira parte do serviço. Eu tenho que ser submisso a essas direções. Né? Eu me lembro, a primeira vez que no meu trabalho, faz muito tempo, eu ainda era, eu tinha uns 27, 28 anos, e aí me colocaram numa posição de liderança. Eu tinha uma equipe ali de 3, 4 pessoas, né? E eu me lembro que eu fiquei feliz, eu falei, quando tinha um líder aí, o cara fazia as coisas que ele achava que devia fazer, decidia, agora vai ser a minha vez, né? Eu acho que tem que ser desse jeito, então eu, como líder, eu vou falar para o pessoal fazer desse jeito. E aí, à medida que eu fui trabalhando, eu fui percebendo que não é. Na hora que você está ali como líder, você tem que entender qual é a sua missão ali e como que você vai ajudar as pessoas que estão na tua equipe a fazer aquilo. E aí você tem que conhecer as pessoas, você tem que entender o jeito delas. Então, a última coisa que o líder acaba, no final das contas, fazendo é os seus desejos, as suas vontades. A gente precisa dar um passo para trás dos nossos desejos, das nossas vontades, para colocar à frente esse ser submisso às coisas que vêm do alto, às coisas que vêm de cima, e esse ser servo dos meus liderados, das realidades que eles precisam. Né? Às vezes, as pessoas que estão na nossa missão, elas estão numa situação muito crua, e eu preciso descer até o nível que elas estão para ajudar elas a subir. Uma outra coisa que ajuda a gente nessa segunda virtude, que é a virtude do espírito de serviço, né? Além desses 4 S's, é a questão da retidão de intenção. Isso é algo que parece simples, mas quando a gente coloca em prática é muito poderoso. Então, quando eu vou fazer qualquer coisa, né, no meu trabalho, na minha família ou numa missão, antes de eu fazer aquilo, eu falar, eu quero fazer isso
para Deus. Você examinar qual é a tua intenção. Na hora que eu vou conduzir uma reunião pré-Maranatá, eu estou conduzindo aquela reunião para satisfazer os meus desejos? Ou eu quero fazer aquilo para Deus? Eu já vivi várias situações no meu trabalho. Às vezes eu estava tenso antes de entrar numa reunião importante e tal. E aí eu parava assim, falei, não, eu quero fazer para Ti, Senhor. E aí eu ficava tranquilo, porque no fundo eu via que eu estava preocupado naquela reunião com a minha imagem, ou se eu ia sair bem, ou se eu não ia. No fundo, a minha intenção ali mais profunda não era de fazer para Deus, mas na hora que a gente volta e retifica a nossa intenção, a gente se coloca a serviço. A gente sai do centro da cena e se coloca a serviço. Quando o líder tem essas duas virtudes, a grandeza de levar para ideais altos e serve os seus liderados, ele não precisa tanto, como o padre falou ontem, ele não precisa tanto mandar, porque ele atrai as pessoas. As pessoas não estão acostumadas, ainda mais nos dias de hoje, a ver alguém que está à frente de algo, servindo, se rebaixando, estando próximo, se preocupando genuinamente com quem está como servo. As pessoas hoje estão acostumadas a ver líder que ainda, assim, um líder razoável, bom, tipo, ouve o servo, mas quer fazer tarefa, mas não se preocupa em ajudar o servo a crescer. Então, quando a gente tem essas duas virtudes juntas, a gente ganha uma coisa na cabeça dos nossos liderados. A gente ganha confiança, a gente ganha respeito, mas o que é mais importante que a gente ganha autoridade. E não uma autoridade pelo teu cargo, porque o teu cargo te dá poder. Você tem um poder porque você é coordenador, mas os liderados nos seguem muito mais pela nossa autoridade, que é em função de quem nós somos e como nós agimos, do que pelo nosso poder. E eu vou mais longe, né? Nem é só no Jovens Sarados, numa empresa também funciona assim. Ainda que tenha ali um salário para a pessoa receber, mas ela segue muito mais quem ela respeita pela postura, pelo jeito de ser, do que simplesmente só porque a pessoa está mandando. Eu já vi muitas vezes pessoas falarem, olha, eu faço alguma coisa aqui nessa empresa porque o fulano de tal me pediu, eu respeito ele. Esse aqui que me pediu, eu vou enrolando. Eu não vou fazer. No fundo, mesmo essa pessoa que muitas vezes é pagã, mas ela é humana, então ela entende que é difícil você fazer alguma coisa para alguém que não te trata bem ou para alguém que está vendo você ali só como um número. Então, essa diferença entre poder e autoridade é muito importante. A gente tem que tomar cuidado, porque se a gente está como coordenador de missão, não vai ser o cargo que vai fazer com que os nossos servos e a nossa missão funcione, mas vai ser a nossa visão de grandeza, de levar para objetivos altos, e o nosso espírito de serviço, que exige muito, muito sacrifício e dedicação. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas só para trazer exemplos concretos, né? Eu me lembro quando eu entrei no grupo em 2008, acho que 2009 foram os primeiros Maranatás. Eu me lembro que era muito comum, né? Faz um tempo até que eu não estou participando de Maranatá. Estava até falando para minha esposa outro dia que eu estou com saudades de participar. Mas eu me lembro que muitas vezes ali no café da manhã, no sábado cedo, estava ali o padre servindo o café, né? Ele não falava nada. Mas só aquela postura ali de ser o primeiro a estar servindo, isso fala muito alto para quem está ali passando, né? Então, quando eu falo de sacrifício, é isso, né? O líder ser o último a se servir, o líder ser o primeiro a estar disposto a apoiar quem precisa. Eu falei sobre essa parte do topo, né, do prédio, que é a grandeza e o espírito de serviço. O meio do prédio tem duas virtudes, que eu vou só citar aqui, mas não vou falar porque não é o foco nosso de hoje, que é a virtude da prudência e a virtude da justiça, né? A prudência, ela nos ajuda a tomar boas decisões,
a pensar e refletir bem antes de tomar uma decisão. Não ser uma ação só pelo impulso, né? A prudência nos ajuda a avaliar situações particulares e avaliar, de acordo com aquela situação, o que é melhor a ser decidido. E a justiça nos ajuda a sermos justos com as necessidades e com as realidades dos outros. Sabermos que nós, por vocação, devemos um serviço aos outros. Mas não vou entrar aqui, como eu falei, não é o nosso foco, né? Eu queria entrar um pouco mais nas duas virtudes que estão na base desse prédio. E que, como estão na base, são virtudes que, se a gente não tiver, não adianta eu tentar focar muito naquelas que estão ali no topo do edifício, porque é um prédio sem base, né? Ele até pode se sustentar por um tempo, mas ele vai ruindo. Pode chegar uma hora dele desmoronar. Aí, quais são essas virtudes que estão na base? Também são duas, e elas ajudam basicamente a uma coisa: elas ajudam a gente controlar a nossa afetividade, a gente tem um domínio da nossa afetividade. Então, a primeira virtude é a virtude da temperança. Então, uma forma muito simples, pessoal. A temperança ajuda a gente a limitar a nossa sede, a nossa ânsia por prazer. A gente tem duas coisas que também são em comum com os animais. A gente tem uma ânsia e um desejo muito grande pelo prazer, e tem uma rejeição e uma vontade de fugir da dor. Todos os animais têm isso e a gente também tem isso. Só que a gente tem outras coisas que nos ajudam a controlar isso. Então, a virtude da temperança me ajuda a viver o prazer na dose certa, na hora certa e do jeito certo. Não é não ter momentos ou situações de prazer, mas é limitar, né? E a virtude da fortaleza, que é a segunda que está nessa base do edifício, ela me ajuda a aprender a me sacrificar, a não fugir da dor, a não fugir de uma dor que é uma dor para me doar, é uma dor boa, né? E aí, coisas concretas. Essa semana, e aí quem é casado sabe muito bem dessa realidade, né? O Claudinei está vivendo um intensivão, né? Eu brinco, esse primeiro 1 mês, aí, 2 meses, quando nasce o filho, é como se fosse um retiro intensivo na prática para aprender a amar, porque você acordar de 3 em 3 horas é um sacrifício que você aprende que você tem uma capacidade de amar que você não tinha noção. Antes de viver essa experiência, você não sabia que você tinha tanta resistência e você conseguia se doar do jeito que você é forçado a se doar, né? Mas um exemplo claro dessa virtude da fortaleza, né? É o teu filho acordar 2, 3 da manhã e você ir lá ficar com ele. Ou o teu filho acordar 2, 3 da manhã, aí você vê a tua esposa ali, você fala, putz, ela podia ir lá, né? Aí você espera 1 minuto, 2 minutos, você fala, pô, ela deve estar cansada. Eu vou escolher, porque dói. Não vamos mentir. A gente está cansado. É difícil, é um sacrifício. Mas eu escolho, com a minha inteligência, porque eu quero viver essa entidade, eu escolho fazer esse sacrifício e ir lá ficar com ele. Então, essa virtude, ela faz com que livremente eu escolha me sacrificar. Só que, como a gente viu na cartilha mais cedo, né, não adianta eu escolher me sacrificar ou viver essas coisas mais difíceis do dia a dia uma vez por mês. Se eu for uma vez na academia por mês, eu vou ficar com bons músculos? Se eu for uma vez a cada 15 dias, não, né? Então, ela precisa ser diária. E aí eu preciso colocar coisas simples na minha rotina que vão fazendo com que doa um pouquinho. Porque aí eu vou treinando o meu coração a viver o sacrifício, a viver às vezes a dor de uma maneira boa. Coisa simples, né? Eu vou colocar na minha comida alguma coisa que eu não gosto. Eu não gosto de algumas coisas de salada, mas eu vou colocar ali sempre, não só porque é saudável, mas porque aquilo me treina a fazer pequenos sacrifícios.
A gente teve um ano que tinha a questão do banho gelado, né? É uma coisa muito difícil? Mas a gente precisa, quando pensa numa realidade dessa, não só pensar assim, isso é uma diferença muito importante, pessoal. Se alguém estiver com sono, estiver cochilando aí, dá uma cutucada aí, pessoa que está do teu lado. O que eu vou falar agora é muito importante. A diferença entre viver uma coisa porque é uma regra e a diferença entre viver porque é bom. Porque tem uma virtude ali por trás. Então, o banho gelado é um exemplo, né? Se eu vivo aquilo, ou é essa questão que eu falei do alimento, ou de você não comer uma coisa que você gosta, ou doce, só porque é uma regra, isso não gera um efeito total que poderia gerar. Então, o banho gelado me ajuda a mortificar coisas que eu sei que às vezes eu sou mimado, às vezes eu sou muito chato, que tem dias que eu não estou com bom humor. Eu já vivi essa experiência, não sei se vocês já viveram, mas um dia ou outro, assim, eu não estou legal, eu estou vendo que eu não estou tratando bem, eu estou impaciente. Eu vou lá, chuveiro, tomo um banho gelado, eu saio de lá outra pessoa. Porque eu mortifiquei uma tendência minha de ser egoísta, eu mortifiquei uma tendência minha de querer ser o centro, que está lá dentro, não é só uma questão de, putz, eu vou mudar agora, eu vou rezar. Claro, é importante rezar, mas a gente precisa trabalhar a nossa natureza humana para ela colaborar mais com a graça. Né? Santo Agostinho diz, a graça pressupõe a natureza. Então, para a graça de Deus, que é uma água que cai, ser fértil no nosso terreno, a gente tem que adubar o nosso terreno. Como é que a gente aduba o nosso terreno? Com essas virtudes. As virtudes adubam o nosso terreno para que a graça seja fecunda, para que ela produza 100, 200, 500 para 1. Então, a fortaleza nos ajuda a gente permanecer em situações difíceis, num caminho árduo, mesmo que eu não tenha recompensas, por um bem maior. Essas duas virtudes, como eu falei, elas nos ajudam a controlar a nossa afetividade. E por mais que é difícil eu viver a dor e eu, às vezes, tirar o prazer, na hora que eu faço isso constantemente, eu vou vendo depois uma alegria, um prazer diferente, né? Então, coisa simples. Acordei no horário, na hora que tocou o despertador. Cheguei no meu trabalho no horário. Consegui cumprir aquilo que eu estava programado no meu trabalho, na minha família. Consegui ler o que eu tinha me programado ler. Na hora que eu acabo isso, me dá uma sensação de realização. Pô, não foi aquele dia que passou assim. Não, eu consegui fazer essas coisas todas. Então, por mais que no meio do caminho teve pequenos sacrifícios e pequenas renúncias de prazer, no final, a recompensa é maior. E aí tem uma outra recompensa que eu ganho força de vontade. Que esse é um dos grandes problemas hoje da nossa juventude. Eles são fracos de vontade, porque eles são mimados pelo excesso de prazer e não sabem o que é dor, não sabem o que é sacrifício. Então a vontade está totalmente enfraquecida. E, de novo, nós aqui, coordenadores, temos que estar um nível acima disso do que os nossos servos, para eles verem em nós esse exemplo. As virtudes, elas entram pela inteligência, mas elas entram muito pelos olhos. Eu olho uma pessoa fazendo uma coisa virtuosa, aquilo me contagia. Eu olho o meu coordenador, eu olho o padre fazendo uma coisa virtuosa, aquilo me ensina. Queria que vocês agora pensassem um minutinho, né? Alguma pessoa de referência para vocês que exerceu uma função de liderança, que vocês conhecem essa pessoa, que tenha essas virtudes que eu falei, da grandeza, do espírito de serviço, de viver esse exemplo. Pensa um minutinho, uma pessoa, e depois que você conseguiu pensar em uma pessoa, descreve o que essa pessoa fazia que mais te impactava. Descreve para a pessoa do teu lado.
fala, ó, foi essa pessoa e o que isso aqui que ela faz me impactava. Vou pedir para 2 pessoas partilharem. Quem quer partilhar? Peraí. Foi o Gui, né? O Guilherme, que é casado com a Jubes hoje, e o servir dele, né? Sempre colocando a pessoa em primeiro lugar, no sentido de se dispor àquela pessoa, nunca querer ser mais que aquela pessoa. Até em sentido de, como o padre disse na ocasião dos servos em discussão, ele sempre vinha tentando amenizar a situação. E assim, eu vejo o Gui hoje como uma referência para mim no servir dele. Vejo uma referência para nós do Ed Bueno. Ele não está aqui hoje com a gente, mas ele carrega o carisma Jovem Sarado, sabe? Eu olho para ele, aquilo que ele vive como carisma, aquilo que ele carrega. Ele é uma referência e isso impacta o meu coração de querer vivenciar também. Levar o evangelho, de mesmo nas dificuldades, ofertar para Deus, vivenciando essas virtudes. E eu acho que ele é uma grande referência para nós. Obrigado. E aí, gente, para nós fecharmos essa parte da base, né, das virtudes, sem temperança e sem fortaleza, a gente não consegue ter uma rotina básica da nossa semana, do nosso dia. A gente não consegue ter amigos de verdade porque a amizade exige doação. A gente não consegue ter uma vida espiritual séria, porque vida espiritual séria requer que você tenha constância, que você tenha rotina. Constância é um dos maiores problemas hoje também da nossa juventude, né? Mas o que está por trás da falta de constância? Falta de fortaleza e falta de temperança. E eu vou falar agora de 2 obstáculos que tem, que aí, imagina assim, a visão que eu falei para vocês do prédio, né? A gente começou lá de cima do 3º nível, agora já estamos aqui na base, mas quando constrói um prédio, eu não sei se vocês já viram, eles sempre cavam para baixo da terra a fundação. Tem que ter uma fundação ali forte para poder subir. Quanto mais alto o prédio, mais profunda precisa ser a fundação. Então, vamos pensar nessa fundação. Tem 2 coisas aí que podem meio que deixar o nosso solo ali muito tipo areia movediça e não dá para construir o prédio. Tá? A primeiro obstáculo, o padre falou um pouquinho aqui na homilia, é a gente ter justificativas. Tá? Então, a gente hoje também é um problema sério do nosso tempo. As pessoas sempre estão terceirizando a responsabilidade. Então, eu não vou bem na prova porque o professor é muito ruim. Eu não consigo fazer com que a minha missão floresça porque aqueles servos lá não têm um bom perfil. Ou por causa do pároco lá que ele não me apoia. Né? A gente tem, infelizmente, esse vício, às vezes, de justificar. E aí, o que é o oposto dessa justificativa? É a autorresponsabilidade. Então, o padre trouxe isso aqui, né? Eu até anotei. Se a missão não dá frutos, a responsabilidade não é dos servos. A primeira responsabilidade é nossa, é do líder. Então, quando a gente tem essa autorresponsabilidade, a gente sabe que vão ter dificuldades, a gente sabe que vai ter coisas fora do nosso controle, mas a gente não fala, está dando tudo errado por causa disso. Né? Eu assumo a minha responsabilidade diante de uma dificuldade de escolher. Tem tudo isso, mas eu escolho me esforçar para que as coisas deem certo. E tem muitas vezes que um imprevisto, um problema, uma dificuldade, é uma permissão de Deus para eu crescer em oração, para eu crescer. Então, esse é o primeiro obstáculo, essa nossa tendência hoje de ficar justificando e terceirizando as coisas para os outros e não assumir as nossas responsabilidades. E tem um segundo problema que hoje está assim, como se fosse uma coisa muito sutil, mas que está permeando a maior parte também, né, da juventude, que é a questão do excesso de estímulos. A gente vive hoje num mundo de dispersão. A gente não consegue
às vezes, se concentrar para ler uma página da Bíblia, porque a gente teve tanto estímulo ao longo do dia, tanto estímulo de informação, internet, rede social, que a nossa capacidade de concentração está muito, muito baixa. E aí eu estava pesquisando um pouco sobre esse assunto, e eu achei uma coisa muito interessante. Aliás, quem tiver oportunidade, eu estava vendo o site do Padre Paulo Ricardo, ele vai dar uma aula sobre esse assunto, agora dia 2 de maio, depois, acho que é terça-feira, sobre como ele comparou isso ao mal que a pornografia fez quando entrou pela internet. Né? O quanto as redes sociais, quando não são bem usadas, tem muitas coisas positivas, né? Mas o quanto as redes sociais, que fazem parte do principal fonte de estímulo, elas estão acabando com as pessoas, em termos de vício, de enfraquecer vontade, isso que a gente está falando. E aí, eu não sei se vocês sabem, né, mas essas grandes redes sociais, os caras faturam mais, a empresa fatura mais, quanto mais tempo o usuário fica online. Então, se você fica online 1 hora, eles vão faturar 10. Se você ficar online 2 horas, eles vão faturar 20, porque os anúncios vão estar sendo vistos por 2 horas. E eles têm equipes de pessoas com doutorado, especialistas em como o nosso cérebro funciona, que ficam ali o dia inteiro pensando em como fazer para você ficar mais horas durante o dia dentro daquela rede social. Um exemplo simples, notificação. Aquelas notificações que a gente recebe na primeira tela do celular foi um dos mecanismos que esses cientistas criaram para você ficar usando mais, porque você fica com medo de perder algo e aí você fala, não, peraí, caiu uma notificação, eu preciso entrar aqui. Isso é uma maneira de te prender ali. Um outro exemplo simples, né? Quando você está escrevendo uma mensagem, você está online e você vê lá, a outra pessoa está lá digitando, né? Ou tem aqueles 3 pontinhos. Por que os caras criaram isso? Porque eles sabem que você vai esperar a pessoa acabar de escrever e vai ficar ali. Vocês percebem? Quem teve a chance de ver, quem não teve a chance de ver, assista um filme que tem na Netflix chamado O Dilema das Redes. Tem depoimentos dos caras que criaram, de diretores, de presidente dessas redes sociais, e eles falam assim, eu não deixo os meus filhos usarem. Tem um cara que dá um depoimento que ele fala assim, padre, ele fala, quando eu cheguei em casa, eu comecei a usar tanto que eu deixava o celular no meu carro, na garagem, porque eu não estava mais tendo controle de não usar em casa. O cara que era um diretor, era o presidente dessas empresas de mídia. Então, é uma coisa que a gente tem que ter muita sabedoria para utilizar. De novo, tem coisas positivas, mas se a gente não tem estrutura, não tem maturidade, a gente pode se perder ali facilmente, né? E aí, eu ouvi outro dia um psiquiatra explicando que o maior problema desse excesso de estímulos é que cada momento que você está usando aquilo ali, seja vamos pegar o Instagram, né, aquelas imagens, aquilo ali vai produzindo um neurotransmissor que chama dopamina no nosso cérebro. Ele é responsável por dar uma resposta rápida de prazer no nosso cérebro. Então você está ali, passou aquele carrossel, aí depois você vai fazer uma pesquisa, tem um monte de vídeo. Aquilo ali tudo está sendo produzido a dopamina no nosso cérebro. Então a gente está acostumado a receber várias doses de prazer. Vamos supor que você acorde e fique 1 hora, 30 minutos. Aí você vai entrar no seu trabalho. Aí você tem coisas para cumprir que são simples, não tem toda aquela atração. Quando você vai tentar fazer a sua tarefa, o teu cérebro compara ela com os estímulos que você estava recebendo antes. E aquelas tarefas vão parecer muito chatas, monótonas, e você vai ter dificuldade de ter energia para fazer aquilo. Então, resumindo, o excesso de uso desses estímulos de rede social, ele enfraquece a nossa capacidade de cumprir os nossos deveres diários simples. Porque, por comparação, o nosso cérebro vai achar aquilo muito chato e não vai ter energia, porque a gente acostumou ele mal, dando
muito como se fosse uma criança, né? Você acostuma mal só dando doce, 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 doce. Aí experimenta depois dar arroz e feijão, vê se ela vai comer. Faz doce por uma semana. É mais ou menos isso que a gente faz com o nosso cérebro quando a gente acorda e já fica ali 1 hora com rede social. Então, uma coisa que indicam hoje é você não usar na primeira hora do dia o celular, para você não enfraquecer a tua vontade para o resto dos teus compromissos durante o dia. Pensa em algo simples. Põe na tua cabeça, aqui está uma imagem do Instagram. Tá? Visualiza aquela tela do Instagram, carrossel. Agora, visualiza aqui a página da Bíblia ou a página de um livro. Linhas pretas, fundo branco, tudo igual. Você só está dando doce para a tua cabeça. Como é que você vai se estimular para conseguir ler uma página que não tem imagem nenhuma, não tem cor nenhuma, e ter concentração de chegar do início até o fim? É muito sério isso, né? Por isso que eu vi a chamada dessa aula do Padre Paulo Ricardo, mas pelo que eu vi ele vai falar sobre isso. E aí a gente acaba enfraquecendo a nossa constância, a nossa fortaleza, e a gente alimenta um negócio que se chama idolatria dos sentidos. A gente começa a idolatrar o nosso sentir prazer, mas de uma maneira muito sutil, não é que nem antes, que tipo, eu estou caindo na pornografia, eu estou caindo no vício da droga, da bebida, porque é uma coisa que vai entrando aos poucos, né? Ninguém fala que você usar 2 horas de rede social por dia vai te gerar esses impactos que a gente está falando aqui. Isso não é falado. E ainda mais para nós, que temos o chamado de estarmos um degrau acima de maturidade e de santidade do que os que foram confiados a nós. Então a gente tem que estar muito atento para isso. Bom, para a gente concluir, eu queria trazer um pouco mais ainda para a prática, tudo que a gente falou até agora e tentar amarrar isso para a gente sair daqui com algumas ações práticas, né? A minha missão aqui não é simplesmente trazer um conteúdo para vocês, mas é tentar ajudar vocês a enxergarem coisas que precisam ser mudadas, a querer fazer essas mudanças e a tomar uma decisão que vão começar a fazer algo. Essa é a minha missão aqui com vocês. Então, pensando na minha missão, né? Então vamos pensar, você tem uma missão e os jovens da sua missão não estão engajados, né? Como que a gente pode agir se os jovens não estão engajados? Uma primeira maneira, eu posso chegar e falar, putz, eles não entenderam a cartilha. Espera aí, eu vou pegar a cartilha, vou chamar eles aqui e vou falar, pessoal, vocês têm que ler isso aqui do começo ao fim. Vocês têm que pegar isso aqui e praticar. Senão, vocês não vão para o céu. Não é jovem sarado. Essa é uma primeira maneira. Aí você fez isso, passou umas semanas, você olhou. Não funcionou. O que a gente pode fazer? Voltar, chamar todo mundo de novo e falar, não, peraí. Eu acho que vocês não estavam ouvindo bem naquele dia que eu chamei vocês. Olha aqui, tem a cartilha. Foi lá no dia do compromisso, em outubro, vocês se comprometeram, vocês têm que ler isso aqui, têm que praticar. Eu estou tentando fazer com que as pessoas se movam pelas regras. Tudo bem que essas regras teve uma inspiração, mas a gente está subestimando e tratando de uma maneira quase como que se trata um animal as pessoas. Porque eu estou falando assim, cumpra isso aqui. Faz isso aqui. Mas as pessoas têm inteligência. As pessoas têm vontade. As pessoas têm desejos. Então, uma outra forma de eu fazer isso. Primeiro, eu sou um exemplo, e aí eu já começo a trazer para vocês aqui um exame de consciência, para a partir desse exame de consciência você poder enxergar o que você vai priorizar, né? Meu desafio para vocês é escolherem 2 ações a partir dessa pregação, 2 ações para vocês começarem a colocar em prática a partir de segunda-feira, na missão de vocês. 2, não mais que 2, porque a gente precisa priorizar, né? Precisa escolher poucas coisas.
Então, primeiro, a gente falou de grandeza, né? Eu estou reforçando para os jovens da minha missão quais são as finalidades da missão, o chamado que ele tem à santidade, o chamado que nós temos a multiplicar essa missão num determinado prazo. Eu estou reforçando para eles isso não só com a minha boca, mas eu estou reforçando isso com o meu exemplo. E aí eu entro na segunda pergunta, que é do espírito de serviço. Eu me dou e entendo e busco escutar as necessidades e as dificuldades dos meus servos, para a partir disso eu ver como eu vou servi-los mais. E aí pode ser fazendo jejum, pode ser fazendo práticas de oração, mas também ali no concreto. Eu vou levar uma formação para ele, eu vou chamar uma outra missão para vir aqui para dar uma animada. Hoje a gente tem essa graça, né? Tem muitas missões que são próximas umas das outras. Às vezes a gente pode fazer um intercâmbio, ou vamos para outra missão, ou chama outra missão para cá. Qual foi a última vez que eu fiz Maranatá, né? O padre falou, eu estava escutando uma missão segunda-feira passada, e aí o pessoal falou assim, falei com o Maranatá, eles falaram assim, a última vez que a gente fez foi antes da pandemia. Aí você já, né, acende uma luzinha. Mas foi bom que ao longo da conversa, uma hora uma das pessoas da coordenação falou, eu estou vendo que eu estava esperando que os meus servos mudassem, mas eu estou vendo que eu que preciso mudar. O coordenador falou, eu falei, amém. Então, a segunda pergunta é o espírito de serviço. Eu estou tendo uma postura de espírito de serviço? Eu sou o último a me servir e coloco a necessidade do outro à frente da minha? Né? Tem aquela frase conhecida, primeiro Deus, segundo o outro, e eu sou o feliz terceiro. Né? Eu sou o terceiro. Eu coloco isso em prática? Terceiro ponto. A questão do limite no prazer. Eu coloco na minha rotina cotidiana, no meu dia a dia, limites para coisas que me dão prazer? Então, eu tenho um limite para o tempo de rede social, eu tenho comida, por exemplo, né, doce, eu tenho coisas que eu ponho limites para aquilo ali aumentar a minha capacidade de doar e de amar. Não é para cumprir uma regra que você vai colocar limites no seu prazer, mas é para me fortalecer a capacidade de amar, é para me fortalecer a capacidade de me doar. Quarto, a gente falou da temperança, fortaleza. Eu, no meu dia a dia, coloco situações que me exigem sacrifício para eu testar e treinar a minha capacidade de enfrentar a dor. Não como uma regra, e muito menos para eu ser masoquista, mas para aumentar a minha capacidade de amar. Por exemplo, eu acordo no primeiro toque do despertador, aquele minuto heróico, ou eu fico ali no soneca. Essa é uma primeira ação de treinar a fortaleza. Eu cumpro os meus horários que eu tenho compromisso, porque, gente, não cumprir um horário, se não tiver uma situação excepcional, no fundo, é um apego nosso a alguma coisa que eu estou fazendo e eu não quero parar. No fundo, é um pequeno egoísmo ali. Eu cumprir os meus horários é uma mortificação, é algo que agrada a Deus, é algo que testemunha para os irmãos, é algo que fortalece a minha capacidade de amar. Então, a gente passou por 4, né? Quinto, justificativa. Eu tenho o hábito de ficar reclamando dos problemas, das dificuldades, da postura dos outros, em vez de enxergar que às vezes as dificuldades são apelos de Deus para eu ajudar, para eu desenvolver a virtude da paciência, para eu rezar mais. Eu tenho a tendência mais a justificar ou eu assumo as minhas responsabilidades? E assim, ser líder, gente, nunca vai ser remar, ou pouquíssimas vezes vai ser remar num mar tranquilo. No mar que está tudo bem. O padre falou, não tem Maranatá, né? Que é tranquilo. Sexto, os estímulos. Eu tenho percebido que eu tenho dificuldade, por exemplo, de me concentrar
no meu estudo da palavra, que a gente propõe diariamente, né? Eu tenho dificuldade de me concentrar e de fazer, ou eu tenho dificuldade de outros propósitos que eu faço, porque eu não tenho força. E aí, eu consigo ver que muitas vezes a causa disso está num excesso de uso de redes sociais, ou num uso que não é benéfico. Então eu queria propor para vocês uns 5 minutinhos, a gente vai definir aqui um breve tempo aí de deserto para você refletir sobre essas questões. E assim, podemos ter pontos a melhorar nas 6, mas comece com 1 ou 2 e faça um compromisso com você mesmo. E o seu compromisso é assim: Senhor, eu quero ser mais santo para eu me salvar e para a minha missão ser mais santa e se multiplicar. E para isso, eu vou mudar esse ponto e esse ponto. Coloque o propósito da santidade como algo que vai puxar você para fazer essa mudança.